e os pais da casa B. Então, desde 2004 ele mora, né? Então a gente teria aí um prazo para fazer o uso capião extraordinário. Do 1238, olha que legal. Oi? Daria para fazer o do 1238 do Código Civil, né? Que legal, hein? Então, a minha dúvida é essa. A documentação, como é que está a documentação? Depois eu vou contar para o doutor porque eu acho que ele está mentindo. Tá. A documentação dele, eu vi lá, tem lá um boletim de ocorrência de 2004, um relatório médico de 2004 dele, tem documento de 2007, tem lá a certidão de batismo do filho de 2010, algumas coisas que ele comprou em 2012. Então, assim, ano a ano, eu consigo provar que ele isoladamente, a família dele, estão neste imóvel. A conta de luz, a Enel mandou a certidão falando que está desde 2012, né? Está no nome dele, não informaram quem era antes, mas a conta de 2012 para cá está no nome dele. A conta de água, já é o contrário, já está registrada que estava em nome da mãe até 2018, que ela morreu em 2017, ele foi lá e fez a transferência da água. Por que eu acho que ele está mentindo? Porque tem um IPTU no nome da mãe dele. Como é que a gente faz transferência de IPTU na prefeitura sem compromisso de compra e venda, a não ser que você tenha um esquema muito bom dentro da prefeitura para fazer uma fraude desse nível. Mas se não for isso, eu estou partindo do pressuposto que ele está mentindo, que ele tem lá um compromisso de compra e venda, que ele talvez não queira trazer. E mente, né? Ficou isso eu tive um caso aqui recente, doutora, o cliente, né, o tal de Rafael, falou assim: professor Júlio, a senhora que alugava a casa para mim, me amava como um filho, e eu amava ela como mãe, então eu quero fazer uso capião. Ela provou que ela faleceu, atestado de óbito. Quando nós distribuímos a ação do uso capião, apareceu as sobrinhas, né, falando que ela detestava ele, porque ele não pagava aluguel direito, ele só enrolava ela, chegou a empurrar ela. Então, tem cada história, e as pessoas contam a história como se fosse verdade, né, é assustador, né. Sim, assim, eu tenho um determinado contato nessa prefeitura, né? E a pessoa ficou de levantar para mim. Eu tentei ter acesso, eu pessoalmente não consegui. A pessoa falou: pelos bastidores eu não posso te entregar o documento, mas eu te digo se tem ou não. Eu falei: não tem lógica. Tá lá na certidãozinha, a compromissária, mas só a gente sabe que prefeitura de cidade menor tem uns esquemas meio estranhos. Mas, enfim. Isso daí é um segundo momento, né? No primeiro momento eu tô acreditando que ele tá falando a verdade. Realmente a mulher, a dona da casa, emprestou lá para os pais cuidarem, né? Nunca voltou, morreu, não tem ninguém. E ele mora lá desde 2004, aumentou o imóvel, ampliou, deixou bonito, etc. E agora quer fazer uso capião. Então, no momento quando ele chegou, me pareceu muito fácil. Eu falei: vai ser um uso capião extraordinário. Vou colocar lá que ele morava com os pais, não tem problema nenhum, não é soma de posse. Pelo menos assim, eu entendi que não seria caso de soma de posse, porque eles moravam com concomitantes, né? Ocuparam o imóvel no mesmo período. Ele e esses pais. Então, que ele teria a mesma posse que esses pais, não seria o caso de soma. Aí depois me veio esse start, falei: mas espera aí, e os outros filhos? Olha só. Se eu peço, né, assim, eu peço uso capião para ele que morou lá com esses pais. E os outros que não moraram, vão ter direito? É um impedimento? Agora, tem um lado bom, porque o uso capião, a gente fala, uso capião contra parente, em face, contra parente. Não, o uso capião não é contra ninguém, é uma ação declaratória, né? Então, na verdade, o Poder Judiciário, assim como o cartório, vai analisar os requisitos para aprovar. O cartório para deferir, inclusive o registro, e o juiz, a juíza, quando conhece o assunto, quando é vara especializada e não faz confusão, né, não quer julgar mais do que tem que julgar, ele vai analisar isso. Provou os requisitos, a posse qualificada para uso capião, seja direta, indireta ou alternada. Provou que tem a posse mais pacífica, animus domini. Provou o prazo alegado com soma de posse ou sem soma de posse. E é isso que vai analisar, né? Então, o uso capião não é contra parentes, contra ninguém, é uma ação declaratória. Esse é o lado bom, que tira um pouquinho da responsabilidade da doutora. Porque senão a gente fica com receio de distribuir a ação, né? Ih, essa história não está batendo, está estranha. Quando nós distribuímos a ação de uso capião, é uma ação declaratória. O cliente tem que provar o que ele está falando. E se alguém contestar, se habilitar como terceiro interessado ou apresentar contestação, vai ter que provar o que está falando. Vai ter que provar também a inexistência dos requisitos pressupostos do uso capião. Estou falando isso porque já tira um pouquinho o peso da doutora, porque a história é confusa e às vezes a gente fica segurando, distribui a ação. Se alguém aparecer com informação nova, um contrato de locação, alguma coisa, vai perder a ação e a responsabilidade do cliente, né?
tô segurando essa ação já tem um tempo, assim, é uma coisa que eu preciso dar entrada nela, o mais corretamente possível, né? Aí me apegou um pouco nisso, como contar a história. O doutor já me deu uma luz, né, para falar invasão, para falar que adentrou. aí eu fiquei pensando, doutor, não sei, agora o senhor me deu mais uma luz. Deixa esses irmãos para lá, se quiserem requisitar alguma coisa que vão atrás, né? Porque se não, o que vai acontecer? Vai passando o tempo, e eu sei porque eu também sou assim, eu sou sensitivo também. E a gente vê que a história não convence, não bate a história, e aí você fica segurando. Então o que a gente faz? Não vamos falar mais nada além do que a pessoa está falando, ela está alegando, né? Agora, se alguém se habilitar e apresenta um contrato de locação, um contrato de comodato, apresenta provas que a posse realmente nunca foi exclusiva, que ele nunca teve a gestão exclusiva, aí é uma responsabilidade dele, né? Ele que vai assumir essa responsabilidade de ter mentido para a doutora. Mas pelo menos a doutora não fica segurando muito. Outra coisa que eu faço em uso capião, às vezes o cliente não manda documento, e a gente cobra, não manda documento, e cobra, não manda documento. Chega uma hora que eu distribuo a ação e peço o prazo suplementar, né? E aí o juiz dá 30 dias, dá 20 dias, dá 15 dias. Por quê? Porque a gente foi contratado para fazer a ação. Agora o cliente ele tem a responsabilidade de mandar documentos para nós, né? Organizado, tem que nos ajudar. E muitas vezes acontece isso, né? A gente é largado, né? Então, assim, né, o que colocou água no meu chope, tem outra coisa que o senhor falou agora, a palavra que me faltava, gestão exclusiva. Porque como a documentação dele é pobre, de um lado, e tem documentos que são de ordem pública, que eu não tenho como negar, a certidão, eu vou tirar lá a certidão de IPTU, tá lá a mãe dele constando no IPTU. Eu não tenho como, eu acho, né, que eu não tenho como alegar gestão exclusiva disso. Ou se eu alegar, seria uma coisa de má fé, o juiz dificultaria a minha prova. Não sei nem exatamente como fazer a descrição dessa posse dele, sabe? Olha, ele começou a morar com os pais, pai na casa A, ele na casa B, e ponto. Pagavam as despesas em comum, dividiam o IPTU, que foi colocado no nome da mãe, sabe-se lá com que documento. Então, eu vou me enrolando, eu estou tentando escrever, e cada vez que eu tento, eu estou me enrolando nesses detalhes, né? Porque eu fico pensando até onde a gestão parcial, se ela impediria o uso capião para ele. Nós temos que provar nesse uso capião a posse dele, mansa e pacífica, ele nos dome, mas como nós estamos falando de um uso capião que envolve herdeiro, herança, não tem jeito, né? Não dá para a gente fechar os olhos, né, do julgado do STJ. O Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 16.31.859, ele esclareceu muito bem que para fazer uso capião herdeiro e ganhar, além dos requisitos normais do uso capião, posse, mansa pacífica, nos nome, ele precisa provar a gestão exclusiva e a posse exclusiva. O que a doutora pode fazer? Vai fundamentar desse jeito, como tem que fundamentar, conforme o recurso especial, o RESP 16.38.159. Mas a responsabilidade é do cliente, sabe, doutora? Para a doutora não segurar isso na garganta, né? Porque no primeiro momento eu fiquei ali, né? Tipo, esse é um problema meu, um defeito, né? Eu me apego aos detalhes e quero explicar os detalhes. E como dizia minha avó, quem muito fala, dá bom dia a cavalo. E aí eu quis começar a explicar por que a conta de luz não está no documento, não está no nome dele desde 2004. Por que a conta de água não está no nome dele desde 2018, né? E aí eu falei, e agora? Eu fiquei ali saborilando, aí depois eu fiz uma redação muito genérica, bem pobrinha, falei, juiz, ele mora lá desde 2004, ele cuida, ele é dono, ele cresceu, etc, etc. Meio que quase não falando, ignorando a figura desses pais que estavam lá também, sem explicar por que essa documentação estava em nome deles. E aí me pareceu um pouco, eu falei, não, se eu sou o juiz, eu vou querer perguntar quem é a Maria, quem é o Pedro, quem é o Antônio, quem é essa galera que está aparecendo aí nesses documentos que eu tenho, né? Hoje o juiz, uma juíza, da vara especializada, ele já sabe como é o uso capião, então ele não vai forçar muitas informações, vai pedir as informações básicas, né? A prova da posse, mas pacífica ele nos nome. O problema é o juiz de vara não especializada, que é a vara cível. Porque nós podemos pegar um juiz, uma juíza que gosta do assunto, ou um juíza que não sabe nada do assunto, tem muito juiz e juíza bom, mas tem muito juiz e juíza incompetente, né? Tem bastante. Aqui
Aqui tem uma vara que ela dá um despacho genérico, tipo de 3 páginas, em qualquer ação de uso capião. Tá lá, tá vendo? Aí você lê o despacho, vê o que se enquadra no seu... aonde você se enquadra ali ou não, vai cumprindo o que te pertine ou não, mas é padrãozão, assim, automático. Dá até medo quando você vê o despacho. Nossa, mas eu não descrevi o tipo de... Tá lá. Por favor, emende a inicial esclarecendo qual é o uso capião. É tela bem grande, né? Uso capião extraordinário. Você já viu aquele nome bem bonito. Falei, ué, ninguém leu mesmo esse negócio, sabe? Ninguém olhou, só deu aquele despacho automático. Então, assim... Então, deixa só para eu... Mas o Brasil é um sistema, né, doutora? É um sistema. Cada lugar a gente enfrenta um problema. É vara que não é especializada no uso capião. Qual que é o problema que a gente enfrenta? Os juízes querem se livrar do processo, né? Por que você não foi lá no cartório? Rio de Janeiro ainda, por mais que tenha uma decisão da terceira turma do STJ, que entendeu que o ajuizamento da ação de uso capião independe do pedido via extrajudicial, tem juiz sem vergonha ainda, juíza, que fica, né? Que fica, olha, por que você não prova que você passou no cartório e tentou no cartório? É um absurdo, não existe isso. Tem juíza em Rio de Janeiro que chega até a extinguir a ação. Chega a extinguir a ação falando, olha, por que você vem aqui me incomodar? Mais ou menos assim. No judiciário, por que você não foi no cartório? E sabe a justificativa que eles usam? Eles usam o enunciado 108 do Centro de Estudos e Debates, do SEDES Rio de Janeiro, que não vale porcaria nenhuma, né? Para não falar palavrão aqui. E olha que absurdo. O STJ já decidiu no recurso especial, e não em um, já em vários, né? Tem até o recurso 17.906.394, que não é pré-requisito. A ação de uso capião não depende de procedimento extrajudicial prévio, nunca dependeu e está bem claro isso. Mas você vê como o Brasil é um país sujo, né? O judiciário joga sujo, joga feio, usa a jurisdição defensiva para se livrar. Não me incomoda aqui não traz processo para mim não. Que país é esse? Que judiciário que nega, no mínimo, a julgar, né? Que é a função deles, né? É triste isso, né? Sim. Ai, meu Deus do céu, o senhor tá me dando uma clareada. Então, assim, eu tô desenhando aqui meu esquema, tipo, extraordinário, sem contar muita história, colocando que adentrou, eu não tenho como negar que ele entrou com a família. O senhor citaria os pais? Teria que citar os pais, né? Eu gosto muito do feijão com arroz no uso capião. Fazer a citação de quem? Fazer a citação do último proprietário que consta na matrícula e os seus herdeiros. Eu nem entraria no mérito, eu deixaria o cartório levantar quem são. Entendeu, doutora? Aquela coisa assim, os requisitos genéricos do uso capião. Entrei no imóvel, tô lá, desde a última documentação que eu tenho aqui, que é 2004, a minha primeira documentação, tô lá, enfim, posse mansa e pacífica, junta certidões, que não tem, essa outra parte, já verifiquei, não tem nenhuma ação de integração de posse, nada. A posse é mansa e pacífica mesmo, pelo menos desde 2004, com certeza é. Olha que legal. E o que prova isso são as certidões do distribuidor civil. Prova que ele não foi processado e não processou ninguém, né? Resolve o problema. Então eu tô indo para a parte do feijão com arroz. Eu tava num caviar aqui que o senhor não tem noção. Eu falo isso porque a gente tem essa mania, né, de querer explicar muito. E é normal isso na advocacia, mas no uso capião é uma estratégia errada. Porque quanto mais a gente quer explicar, mais a gente se perde, né? Como é ação declaratória, é uma ação diferente das outras. Você tem que falar o quê? Dos requisitos, da posse mais pacífica, dos nomes. Acabou. O resto que seja usado em matéria de defesa. Entendeu, doutora? Entendi. Agora, uma outra pergunta, doutor. Então, assim, eu estou partindo dessa primeira premissa, estou olhando aqui, porque depois eu esqueço que eu tenho que contar para o senhor, os pais mudaram em 2004, meu terreno tem 2 casas. Então, eu nem vou abordar essa questão da casa, dizer genericamente que ele e a família, né, os filhos nasceram lá, eu tenho pelo menos esse andamento. Olha que legal. Né, eu vou ter que juntar já a questão da conta da água e da luz, eu vou ter que juntar, não tem jeito. E aí esperar o juiz perguntar alguma coisa. Deixa eu perguntar. Normalmente é a pergunta, né, que sempre cabe no uso capião, qual a origem da posse? E aí a doutora pode falar que adentrou no imóvel. Tem cliente que recebeu a cessão de direitos possessórios e afins não onerosa dos pais, né? Então você pode contar isso, que recebeu a posse de forma não onerosa. Cuidado para não explicar muito. Quando a gente explica muito, ainda mais falar de herança, pega um juiz de vara civil que não conhece a coisa, ele se perde. No caso aqui,
tanto ele quanto os pais, né, essa parte de herança está deslocada em relação ao proprietário. O proprietário eu não sei que relação que essa proprietária tem, né, com essa família, mas segundo ele era uma relação de amizade. Então, da proprietária para eles, não tem nada relativo à herança, direitos em relação à família, né? A minha pergunta seria mais na dúvida em relação aos pais isoladamente, porque como a gestão foi parcial, né, ele morava numa casa e os pais na outra, a minha dúvida é assim, em relação à parte que os pais ocuparam, se os outros filhos teriam algum direito, ou teriam que participar dessa ação de usucapião também. Se teria que ser um pedido de usucapião por todos os filhos, não só pelo meu cliente. Isso é um problema, porque se a gente joga no polo da ação, no polo ativo, todos os filhos pegam um juiz de vara civil, o que ele vai fazer, o juiz ou juíza? Por que não fez inventário? A doutora quer substituir o usucapião, quer substituir no lugar do inventário para não pagar tributo, para se ocultar de pagar tributo. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. O usucapião de herdeiro, segundo o STJ, é aquele caso que o herdeiro tem a posse exclusiva, a gestão exclusiva, e ele quer se tornar dono sozinho, né? Ele faz o usucapião para se tornar proprietário sozinho, integralmente, exclusivamente. E se fizesse inventário, iria dividir com os outros, né? Então, a ideia é essa. Então, por isso, se puder trabalhar com o herdeiro exclusivamente, é melhor que trabalhar com vários, porque entra nessa linha de risco, entendeu? Entendi. Eu entendi. Certo. Doutora, agora vem a outra parte. Então, aqui, mais ou menos, eu acho que a minha ideia inicial, né? Como eu ia fazer, dar uma de louca, pai e mãe não existe, está constando documento. Quem está nesse IPTU, não sei, não tem problema, enfim. Melhor. E tem planta desse imóvel? Planta, melhor descritivo. Então, esse daí, eu tenho a planta de quadra só. O memorial descritivo não tem, mas eu tenho a certidão de... Oh, meu Deus, qual foi o nome agora? Medidas e confrontações, né? Porque para melhorar, eles falam que ele não tem jeito para contratar um engenheiro para fazer a planta. Eu falei, bom, pedir justiça gratuita para nomear um perito para fazer a planta, tá forçando a amizade, né, amigo? Mas, enfim, vamos analisar essa questão também, né? É cabível, doutor, no seu entendimento? Porque eu já vi alguma coisa, eu vi o processo, se diz que a pessoa pediu e o juiz deu. Vamos nomear o perito. Esse tipo de usucapião, para a gente não ter problema em ganhar a ação, o ideal é fazer isso, trabalhar com o judicial, procedimento, trabalhar de 36 espécies com o extraordinário e pedir de forma seca, né? Quando eu falo forma seca, porque a gente tem essa mania. Requer a citação do vizinho tal, do confrontante tal. Né? Requer a citação do fulano, fulano e fulano. Não. Requer a citação dos últimos proprietários que constam na matrícula e os seus respectivos herdeiros. Requer a citação dos confrontantes, dos vizinhos. E aí o que o juiz vai fazer? O processo vai parar lá no cartório de imóveis, vai ser feito esse levantamento, quem são os reais confrontantes, confinantes, quem são os proprietários, os respectivos herdeiros, vai voltar para o doutor emendar. Eu prefiro fazer esse caminho, porque às vezes a gente quer adiantar e acaba enroscando. Entendeu, doutora? Uhum. Agora, doutor, vamos lá, parte 2 da consulta. Vamos supor que realmente esse tiver contato, me manda aqui agora, daqui a pouco, chegar a cópia do compromisso de compra e venda dos pais dele em relação que fizeram aí com essa senhora japonesa. Aí essa estratégia inicial aqui, ela dança, né? Ela dança. Na verdade, entra numa linha de risco, né? O usucapião é uma ação declaratória. Como que eles vão bater no usucapião? Eles têm que se habilitar como terceiro interessado ou apresentar uma contestação, né? Para que o usucapião seja improcedente. Agora, qualquer fato que aconteça, que acabe mexendo no coração do usucapião, posse, mais pacífico, menos nome, atrapalha, mas eles também vão ter que saber usar isso a favor deles, né? Porque também se eles não peticionam no usucapião, não se habilitam, na verdade você ganha o usucapião do mesmo jeito, né? Da parte da proprietária, eu estou bem sossegada de proprietário registrado. Eu sei que não tem herdeiros. Então, assim, eu já levantei essa parte. Eu acredito que a possibilidade de aparecer um herdeiro errante é remotíssima. Né? Hoje, quando a doutora pergunta para ele como que nós vamos provar sua posse, ele fala o quê? O que ele tem de conta de água, luz? Ele tem o que no nome dele para provar essa posse? O que ele tem no nome dele, o IPTU está no nome da mãe dele, que morreu em 2017.
A conta de luz está no nome dele desde 2012. Ele não tem as contas, mas a Enel deu uma declaração dizendo que a conta de luz está desde 2012 no nome dele. A conta de água, a concessionária aqui da cidade, que é a BRK, informou que até 2018 estava no nome da mãe e que a partir de 2018 ele foi até lá e pediu a transferência para o nome dele. Então, a partir de 2018, conta d'água no nome dele, desde 2012, conta de luz no nome dele, e IPTU no nome da mãe dele, que consta lá na certidãozinha lá da prefeitura compromissária. Essa planta de mineral descritivo foi ele que mandou fazer? Oi? Essa planta de mineral descritivo que ele falou, é ele que mandou fazer? Não, ele não tem planta e não tem memorial descritivo. Eu tenho uma planta da quadra, que ele pegou na prefeitura, e tenho a certidão de medidas e confrontações que foi expedida pela prefeitura. Entendi. Para uso capião, judicial, isso basta. Quando a gente distribui a ação de uso capião, quando você junta uma planta antiga, que está arquivada na prefeitura, no cartório, ou um simples croqui, passa, né? Passa porque o juiz no uso capião, o juiz, a juíza, sempre vai nomear um perito para fazer o levantamento topográfico. Então passa. Agora, se ele tivesse condições, o melhor era fazer o quê? Era fazer uma planta nova, né? Um memorial descritivo novo. Sim. Eu sei que eu já sei até em que vara vai cair isso aqui. Parece que é o cão. Só cai uma determinada vara aqui na cidade. Tem duas. Meu Deus, parece um imã, só cai numa vara só. Parece que todo uso capião vai para esse desgraçado aí que faz esse despacho. Primeira coisa que ele pede, os IPTUs. Eu vou apresentar no nome da mãe, eu não tenho outra coisa. É aí que fica me batendo, sabe? Como é que eu vou explicar esse IPTU que não estava no nome dele? Quem é essa Maria? Né? O nome da dona do imóvel é Antônia. A Maria que está lá é a mãe dele, que está no documento dele. Eu não tenho como negar essa mistura que teve aí, que todo mundo morou nessa casa. Sabe o que a doutora faz? Faz uma ação mais simples possível. Evita de falar muito da história, falar que ele tem a posse, adentrou no imóvel, assumiu a posse, a origem da posse dele em virtude de uma cessão de direitos não onerosa, né? Porque em regra, ele recebeu a posse, né? Não onerosa, não pagou nada e acabou entrando no imóvel. Tenta fazer o mais resumido possível. Esse é o tipo de uso capião que o ideal é que fique com 6 folhas, 7 folhas. A doutora consegue trabalhar bem ali no direito, mas nos fatos evitar de falar muito. Porque é um uso capião de risco, né? Não tem jeito. Se alguém apresentar a defesa, a contestação, se habilitar como terceiro interessado, a chance de dar errado é muito grande, né? Eu vou até, né? Eu acredito que eu vou conseguir uma cópia desse contrato. E a minha ideia é chamar e falar, olha, você lembra aquele contrato que você falou que não existia? Ele existe aqui. Ao contrato de compra e venda, tem a prova de que seus pais não receberam a exceção não onerosa da fulana. Eles compraram o imóvel da fulana. Se eles compraram o imóvel da fulana e tem o compromisso, o correto seria aquilo que o juiz vai bater, que é fazer o inventário para depois fazer o uso capião. E aí os irmãos teriam a participação, porque esse imóvel é do pai e da mãe, ele morava lá. Assim, em relação, eu estou colocando assim, da morte dos pais para frente, não deu prazo para fazer nenhum uso capião, nem especial. A mãe morreu em 2018, né? O pai morreu em 2012. A mãe morreu em 2012? Não, meu Deus do céu. Acho que o pai morreu em 2015, 2013, uma coisa assim, e a mãe morreu em 2018. Então, se eu fosse considerar prazo de uso capião a partir do momento que ele, herdeiro, fica morando no imóvel sozinho, veja se eu estou perguntando besteira. Por exemplo, eu ocupo lá o imóvel da minha mãe. Minha mãe está viva, meu pai está vivo, certo? Enquanto eles estão vivos, a casa é deles, lá bonitinho, eu não tenho como fazer uso capião daquilo ali nunca. Pegar aquele tempo que eu morei ali, fiquei maior de idade, morei lá 40 anos no terreno da minha mãe, mas eles estavam vivos lá morando comigo. Então eu nunca vou poder pegar este período e reivindicar como uso capião, certo? Quando é comodato e locação, não dá para reivindicar. Agora, olha que interessante, se ele mora com o pai e com a mãe... Não, aquele filho folgado. Que vai ficando, né? Você sabe que nós já temos decisões que esse tipo de posse é a chamada coposse, né? Eu tenho a posse com meu pai e com a minha mãe. Mas a partir dos 18 anos, se eu tenho contas de consumo, eu consigo fazer uns capião no meu nome. Não existe nenhum impedimento, porque o pai e a mãe estavam vivos, ou ele mora com o pai e com a mãe.
Ele consegue fazer com posse e ele não é obrigado a fazer os capião no nome dele e dos pais, entendeu? A posse, na verdade, pode ter 5 pessoas a posse do imóvel. E uma delas decide, eu vou fazer os capião no meu nome. Pode ser feito dessa forma. Não existe a obrigatoriedade igual a ação petitória, né? Na petitória, apareceu na matrícula, o ideal é que apareça na ação, né? Salvo as exceções que tem também. Mas uma ação de uso capião, por mais que outras pessoas também tenham a posse, eu posso fazer os capião só no meu nome, entendeu? Então, nesse caso, meu cliente é uma composse. É uma composse. Seria a minha tese. É a sua tese. Você pode até falar que ele sempre exerceu a composse com os pais e a partir do momento do falecimento ele passou a exercer a posse exclusiva. Você pode fazer isso. Eu acho que faz mais sentido para eu poder justificar documentos que eu vou precisar e vão estar no nome dos pais dele. E uma dica de ouro nesse uso capião é pedir a averbação premonitória. Porque se os irmãos fazem o inventário correndo no cartório, porque percebeu que ele está fazendo uso capião e não aceitam isso, os irmãos podem fazer uma ação de extinção de condomínio para exercer o direito de preferência da compra ou o imóvel vai à asta pública, leilão, né? O imóvel na leilão alguém pode rematar e depois tira ele através de missão na posse, né? Pedir averbação premonitória. Premonitória, trabalho em preliminar antes dos fatos. A averbação premonitória. Ela vai ser averbada na matrícula, né? Vai ser averbado na matrícula esse uso capião. Ou seja, esse uso capião não vai ter decisão definitiva na hora, mas para ele gera uma tranquilidade, ó. Já está na matrícula a averbação premonitória. Ou seja, gera uma tranquilidade, né? Sabe o que a doutora pode fazer? Endereçamento é varacível, não tem como a gente fugir. Qualificação, ele não é casado, né? Ele é casado. Ele é casado? Ele casou. Então vai ter que colocar ela no polo ou ela, a companheira, vai ter que assinar uma declaração para ele, dizendo que ela não tem interesse no imóvel. Ah, porque assim, o que eu fiz? Eu peguei e falei para ele, ele ficou até meio triste. Isso aí foi desconhecimento da minha parte. Que ele veio, mandou certidão de casamento e tal. Falei, fulano, e sua mulher? Ela não mora contigo? Então ela tem que ser, assim, ó, ele começou, segundo ele, eles estão morando lá desde 2004, ele casou com ela em 2007. Então essa posse toda ela construiu junto com ele, vamos dizer assim. Na minha cabeça, ela é tão possuidora, né, e tem tanto direito de uso capião quanto ele. Na minha cabeça, eu falei para ele, então manda aí a documentação de sua mulher, né, que ela também é autora. Eu não sabia que poderia ter essa declaração da mulher abrindo mão aí desse... Pode. Na verdade, o uso capião é uma ação de litisconsórcio necessário. Então, a esposa, o marido sempre vai na ação. Mas a saída que nós temos, ou essa declaração, dizendo, ó, eu não tenho interesse nesse direito possessório, no uso capião, essas aí D10, porque é mais fácil fazer, né? Faz o papel de instrumento particular mesmo. E a outra saída é pedir a citação, mas é algo horrível, né? Você vai pedir a citação da esposa, do marido. Agora, se eu não tenho a declaração e nem a citação, tem que constar no polo da ação, né? É uma saída interessante. Acho muito difícil a esposa dar uma declaração dizendo que não tem interesse no imóvel, né? Eu não faria. Eu não faria mesmo, querido. Muita gente acaba assinando, né? Mas já vi casos aqui no escritório que brigaram. O casal um brigou com o outro. Chegaram a se separar. Que horror, né? Eu separaria também, meu Deus, né? Invadiu a casa lá do cara. Você não pagou para construir. Não pode falar, nossa, que aproveitadora que você é. Eu construí tudo com o meu sorte. Você vem aqui que é a minha parte. Não. Você chegou lá, estava pronto, certo? Você pintou, fez umas besteirinhas. Eu já estava junto com você, coração. Aí não pode, né? Eu separaria também. Agora, no caso desses. A doutora pode fazer isso. A ação declaratória, né? O nome dessa ação vai ficar assim, ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social. Esse é o nome dessa ação. Nunca. Sempre para mim foi ação de uso capião extraordinário, ordinário, ou só ação de uso capião, e lá embaixo você diz a modalidade que você quer. Nunca rotulei. É o nome correto da ação, por quê? Porque ela é declaratória, é uma ação que não tem réu essa. Ela não tem réu. Tem a citação dos últimos proprietários que constam na matrícula, os respectivos herdeiros, tem a citação dos confrontantes, mas não são considerados réus, entendeu? Doutor, que bobeira. Agora que eu lembrei que eu podia ter gravado isso aqui, né? Vai lembrar tudo que o senhor está falando aí. Não, mas se tiver 2 semanas para mim, você tem um amigo aqui. Mais que o professor, você tem um amigo aqui. Quero o teu bem. Até a peça, a hora que você terminar, se quiser mandar, manda pro WhatsApp, eu olho para você.
Tá? Eu tava querendo só... do fundo do meu coração, eu tava com vontade de pedir, mas eu tava com vergonha. Agora que o senhor falou isso, meu Deus. Pode mandar sim. Olha... Tem gente que marca outra mentoria para corrigir a peça, para eu explicando, mas se achar que é necessário, estou à disposição. Mas qualquer coisa manda pro WhatsApp que eu olho também a peça. Eu te ajudo de um jeito ou de outro. Eu vou escrever, vou mandar para o senhor. Então, judicial, extraordinário, descrição sucinta e objetiva. E aí você vai fazer assim, é uma ação declaratória. Então vai ficar assim, ação declaratória, judicial, de uso capião extraordinária social, vírgula, conforme artigo 1238 do Código Civil e enunciado 492. 1238 do Código Civil e enunciado 492. Ok. A doutora pode até incluir a súmula 237 também. Ficaria assim, ação declaratória judicial de uso capião, extraordinária, social, conforme artigo 1238 do Código Civil, vírgula, súmula 237 do Supremo e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Perdão, doutor, me perdi aqui. Ficaria assim, vírgula, conforme artigo 1238 do Código Civil. Não, até o enunciado 492, ok. É que eu tenho déficit de atenção, o senhor estava falando, eu já fico pensando em outra coisa. Não, fica tranquila. Eu também sou assim. É súmula 237 do Supremo. E o enunciado da jornada da... O enunciado é o 492, da 5ª Jornada de Direito Civil. Eu decoro um monte de bobagens. Assim, se eu perguntar umas coisas mais aleatórias possíveis, vai sair da minha cabeça. Agora, nome de artigo, né? Tirando muito batidos, parece que não entra aqui. Normal. Eu brinco com os alunos, eles vão usar, mas é verdade. Quem guarda artigo é bandido, né? Você fala pro cara, por que você está preso? Ah, por causa do artigo tal. O advogado tem um vademécum para isso, né? Entendi. Doutor, então, eu vou, na verdade, na linha do cliente aqui, pelo que ele me passou, eu vou tocar o barco e vou ignorar eventual compromisso de compra e venda que tiver lá na prefeitura, porque só vai saber se eu apresentar, certo? Sabe por quê? Senão você vai ficar numa situação, ele distribui, e isso faz mal para você. Faz mal. Isso gera problema de ansiedade. Então, a doutora distribui a ação, e aí as coisas podem acontecer. Alguém pode se habilitar, alguém pode questionar, alguém pode apresentar contestação. Se isso acontecer, o que a doutora vai fazer? Vai se manifestar conforme o que ele alega, né? Eu faria a distribuição, inclusive com prazo suplementar, de 30 dias, para ver se ele encontra mais documentos, alguma coisa assim, entendeu? A alegação eu vou colocar, como falei para o senhor, uma redação sucinta objetiva. Não tinha pensado na seção de direitos não onerosa. Eu acho que ela fica mais bonita que adentrar, né? Porque a minha dúvida sempre foi essa, de falar assim, tem um contrato verbal, né? Porque não deixa de ser um contrato verbal. Aí, agora que eu fiquei raciocinando, mas se eu não preciso do justo título, eu dizer se foi por invasão, por cessão, acho que é até irrelevante, né? Porque eu não preciso de justo título aqui. Pode falar que ele adentrou no imóvel em virtude de uma cessão de direitos possessórios e afins, não onerosa e formal, uma vez que ele morava com os pais, né? Pronto, já justificou a origem da posse. Repete isso aí, adentrou no imóvel. Ele adentrou no imóvel em virtude de uma cessão de direitos possessórios e afins, não onerosa e informal, ou não formalizada, né? Uma vez que ele residia com os pais passaram a posse para ele. Mas não era dos pais. Era de quem? Era de uma terceira, uma amiga dos pais. Amiga dos pais? Então pode falar isso. Que ele é uma cessão de direitos possessórios e afins, não onerosa, informal,
em virtude de uma amiga dos pais. Pronto. Passou para ele a posse. Porque a posse dele até então é qualificada. Se alguém se habilitar como terceiro interessado ou contestar, matéria de defesa, né? Mas a doutora fez com base na história dele, né? O único terceiro que eu penso que poderia se habilitar seriam os próprios irmãos. Não acho que da parte do proprietário. É uma pessoa que me parece que realmente foi para o Japão, morreu por lá, não deve ter nem família mais aqui no Brasil. Então, eu acho que do proprietário, do titular do domínio, não. Talvez aí algum irmão pentelho. E no direito também, né, doutora? As coisas são tão estranhas, né? Muitas vezes a gente acha que vai ganhar ação e não ganha, e às vezes a gente acha que vai perder a ação e ganha. Teve um caso aqui que me chamou muita atenção, até dividindo com a doutora. Poxa, o cliente não tinha um documento, doutora. Não tinha. Os documentos foram juntados por mim, foi certidão do distribuidor cível, foi a certidão de propriedade atualizada, mas documento da posse não tinha. E aí eu cobrei pro WhatsApp, a equipe aqui cobrou também por um e-mail, cobrou, formalizou, ele não mandava, eu falei, vai perder a ação. E não ganhou a ação, doutor, e ninguém recorreu? Não dá para entender, né? E às vezes tem casos de clientes que você junta tanto documento e o judiciário procura um pelo em ovo para julgar improcedente. O judiciário é uma loteria, literalmente. É claro que a gente vai fazer a nossa parte, né? Mas que se tornou uma loteria, se tornou, né? No caso aqui, doutor, tinha um documento que eu ia juntar, que eram os certidões de óbito dos pais, eu nem vou juntar mais. Porque se eu tô querendo... Porque assim, se eu... porque a doutora não vai fazer uma ligação com os pais, né? Eu também não juntaria, não. Porque a doutora vai falar o quê? Ou ele adentrou no imóvel em virtude de uma cessão de direitos possessórios não formalizada, não escrita, não onerosa, uma conhecida dos pais. Tá bom, não vai... Como não tem justo título de boa-fé, esse uso capião não exige nem boa-fé e nem justo título, né? Aí, em preliminar, vai ficar o quê? A justiça gratuita? A doutora vai pedir justiça gratuita para ele? O que a doutora está pensando? Vou pedir justiça gratuita e vou pedir, inclusive, para o juiz nomear um perito para fazer a planta e memorial descritivo. Aí pode pedir só no pedido. Isso, entendeu? Não precisa ser em preliminar. Aí a doutora pode pedir justiça gratuita, a primeira preliminar, a preliminar 2 pode ser o quê? Pode ser a averbação premonitória, né? Preliminar 2 seria a averbação premonitória. Doutor, eu vou preparar. E manda pra mim, manda que eu olho. Eu colocaria uma terceira preliminar também. Eu colocaria Eu acho que ficaria legal a doutora fazer isso, já que tá meio confusa a história, que a ação de uso capião não depende de procedimento extrajudicial prévio. E a doutora coloca lá, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não é procedimento prévio fazer uso capião no cartório. Aí coloca lá o RESP 17, 1796, 394. Necessidade de esgotamento, necessidade de prévio requerimento administrativo, né? Eu faria isso. Para a peça ficar mais robusta e a doutora evitar qualquer... O judiciário se esquivar da ação, né? Eu falei, só se for um juiz, só se for um juiz muito lazarento, fala assim, eu preciso ser a prefeitura para mandar os... Não sei, não sei o que ela pediria. Eles poderiam pedir, né, os documentos que estão arquivados na prefeitura relacionados ao imóvel. Aí, a prefeitura fornece uma cópia, vontade de compra e venda dos pais dele aí. Mas como a doutora está trabalhando com uso capião extraordinária, já é um uso capião mais leve, né? É difícil o judiciário pedir alguma coisa nesse sentido, viu? Eu falei, só se for um juiz muito... Casca de ferida. Casca de ferida. Ele tem nada para fazer na casa dele. Eu vou ferrar no advogado hoje. Verdade. Ou perdeu algum imóvel, ele ou os parentes, através do uso capião. Ele pegou medo, né? Não, ou ele é contra, né? Ele é contra. Como eu tenho terreno jogado por aí, que meu pai comprou, falei, só lugar ruim, mas meu pai podia ter comprado terreno na Vila Mariana, né? Ali. Na Saúde, né? Antônio, né? Aqui no centro de Santo André, do lado da estação, alguma coisa assim, mas não lá no interior,
Fiofó do mundo. Mas por que isso? Eu só pago IPTU. E tá lá, ó. É o terreno de quando eu nasci. Este ano, nós fizemos a escritura do de quando eu nasci, ou seja, já vão muitos e muitos anos, quase mais de 40 anos. Então, é jogado. É fogo, né? Poderia alguém ter entrado lá, feito, enfim. Doutora, essas coisas manda pra mim. A hora que a doutora fizer a peça, manda pra mim que eu olho com muito carinho pra te ajudar. Eu agradeço demais mesmo. É um assunto que essas dúvidas me deixaram impotentes. Eu fico naquela, né? Todo minuto eu mudo de ideia em relação a dar entrada no processo. Aí depois eu penso que eu não tenho jeito, eu preciso dar entrada no processo. E depois fico mudando a história do processo. Não, e fazendo um processo gigante. É ruim porque a gente fica segurando o processo, segurando, e a doutora mexe até com ansiedade. Distribuição. Se ocorrer oposição, né? Aí é matéria de defesa, é ele que vai ter que ajudar com os argumentos, né? Mas distribuição sim, tira esse peso de você, doutora. Manda ver, manda pra mim que eu olho, corrijo, te oriento com muito carinho, viu? Tira esse peso de você. Doutor, agradeço muitíssimo. Eu já vou tocar pau aqui, vou fazer esse trabalho, que eu quero me livrar disso quanto antes. E vem fazer pós comigo, hein? Entra no site www.eso, portal ESO, que é a Escola Superior Universitária. A pós custa 980, vem fazer pós que você vai gostar. É pós-graduação online. É online. Pós-graduação online, R$ 980, uma parcela única, parcelado, né? E a doutora, que legal. Preço muito bom. E era um sonho que eu tinha, porque a minha pós em algumas instituições custam 13 mil, 14 mil eles cobram, né? A faculdade. Então é uma pós acessível, que é menos de R$1.000, e é online, forte, plantão de dúvida uma vez por mês. Entra no site, é www.portaleso.com.br. Portal ESO. ESO, Escola Superior Universitária. Vou sim, doutor, preciso. Faz a pós. Tem a de direito imobiliário, mas você pode fazer depois a de notarial, para ficar complementar. Né? É bem legal. O meu sonho sempre foi essa área de direito, mexer com essa parte imobiliária, né? Ficar aí na esfera civil e tudo mais. Mas a vida me tornou generalista. Então eu sei. Vai devagarzinho, você vai conseguir focar no imobiliário que você gosta. Viu? Vai dar certo. Doutor, fica com Deus, tá? Obrigada, agradeço demais, tá? E eu vou enviar a peça para o senhor. Manda sim. Quero ver você na pós no plantão de dúvida. Vai te fazer bem, tá bom? Tá sim. Obrigada, viu? Tchau. Até mais. Um abraço. Até mais. Tchau. Outro. Tchau.